Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda live da disciplina de gestão de projetos. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que todos estejam muito bem, todos estejam conseguindo acompanhar aí os conteúdos da disciplina. E hoje, o tema que nós vamos tratar está relacionado com possuir uma metodologia, um método de gestão de projetos nas empresas e os fatores críticos de sucesso e de fracasso na implantação de gestão de projetos nas empresas. É muito importante que a gente conheça esses fatores críticos para que a gente possa estar preparando as empresas para que elas façam aquelas práticas que vão potencializar os fatores críticos de sucesso ou tentar neutralizar os fatores críticos de fracasso. Eu aguardo, então, que vocês coloquem aí as perguntas, né, para que a gente possa ir interagindo, mas enquanto as perguntas não entram aqui no nosso chat, mediado pela professora Kelly, boa noite, professora Kelly. Enquanto as questões não entram, vamos lá, vou compartilhar com vocês uma história, né? Em uma das empresas que eu fiz, né, treinamento, consultoria, acontecia a seguinte situação. Uma indústria, essa indústria tem várias unidades Fabris espalhadas pelo Brasil inteiro praticamente, e quando acontecia uma demanda de manutenção industrial em uma das unidades, o pessoal entrava em contato com a matriz e tinha todo um processo para fazer isso e passava pelo pessoal de aquisições. O pessoal de aquisições tomava as providências para comprar os equipamentos que eram necessários, faziam as cotações com os fornecedores, tá? E chegavam ali a um melhor negócio para a compra daquele equipamento, daquele processo que precisava ser instalado, e aí chamavam o pessoal da unidade que tinha solicitado para fazer uma reunião junto com o pessoal de engenharia e resolver como seria implantado esse novo equipamento. Aí é que está o grande problema, né? O pessoal de engenharia e o pessoal de operação daquela unidade que estava tendo problema eram envolvidos muito tarde nesse processo. E, frequentemente, a equipe de aquisições, eles compravam equipamentos que eram difíceis de implantar, difíceis de instalar, e geravam retrabalho, troca, desgastes com os fornecedores. Mais uma vez, então, por que isso está acontecendo? Porque a equipe da unidade, do chão de fábrica, lá da unidade descentralizada, ela era envolvida muito tarde no processo e a equipe de engenharia de manutenção também era envolvida muito tarde. Parece que é uma coisa óbvia, né, pessoal? Mas isso nos remete à ideia da questão de se ter uma metodologia de gestão de projetos na empresa. Quando nós temos na empresa práticas de gestão de projetos implantadas, as pessoas começam a ter um olhar mais amplo sobre os problemas, ao mesmo tempo que conseguem ter soluções melhores e modular cenários, né, mais específicos, modelar esses cenários para conseguir fazer tomadas de decisões mais assertivas, decisões mais eficazes, mais eficientes. Normalmente, as empresas que trabalham com gestão de projetos, mesmo nas decisões que não são diretamente de projetos, elas tendem a ser mais eficazes e eficientes. O que é isso, né? Mais eficientes no sentido de fazer aquilo que tem que ser feito, fazer aquilo que é certo, que deve ser feito, que a empresa está demandando, né? E eficaz no sentido de usar poucos recursos, usar os recursos de maneira otimizada, para não gerar desperdício, não gerar retrabalho e assim por diante. Vejam só, esse cenário, né, que eu coloquei de manutenção aí numa indústria que tem várias unidades, o problema é um processo que a gente conhece quando a gente fala aí de gestão de projetos, usando práticas aí do guia PMBOK, que traz uma estrutura fundamental para a nossa disciplina, esse guia, né? Nós chamamos de gestão de partes interessadas. Existe um processo, um grupo de processos, melhor dizendo, para iniciação de projetos, e esse grupo de processos, ele tem um processo que é justamente identificar essas partes interessadas, tão logo quanto possível, para que a gente possa ajustar os benefícios e os fatores críticos de sucesso daquele projeto. Imagine que você é contratado para desenvolver um software para uma indústria
que, por exemplo, faz processamento de madeira, faz móveis ou processamento de madeira em geral, pega a madeira bruta e transforma em madeira para fazer móveis, né? E você foi contratado para criar um sistema pela área de qualidade dessa indústria. Você foi contratado pela área de qualidade para fazer um sistema, para criar um dashboard, um painel de controle, para que a equipe de produção possa acompanhar o processo de fabricação, para que eles possam monitorar os principais indicadores de cada um dos equipamentos do processo. E aí, você recebe os requisitos desse projeto, né, quais são as necessidades desse sistema que vai fazer todo o monitoramento da produção, o que é excelente nós termos dados da produção para que a gente possa tomar melhores decisões, né, e a empresa com isso gera mais resultados. Mas vejam só, esse sistema ele foi desenvolvido, né, e quando foi colocado em prática, aconteceu o mesmo problema que eu comentei com vocês a respeito daquela empresa que eu fazia consultoria, onde as equipes de engenharia e as equipes de operação eram envolvidas muito tarde nos processos de aquisições. Então, nesse desenvolvimento de sistemas, aconteceu uma situação muito parecida. A equipe de software recebeu uma demanda para criar um dashboard, né, uma série de indicadores, um painel para monitorar toda a produção de uma indústria que processava madeiras. E aí, na hora de colocar isso em operação, o pessoal que comandava ali os equipamentos, eles acharam tudo isso muito robusto, né, muito completo, mas extremamente complexo. Porque existiam vários gráficos para serem acompanhados, né? Só faltava ter um indicador de quantos indicadores eles estavam conseguindo acompanhar no painel de indicadores, né? E aí o que aconteceu? O pessoal de operação rejeitou a implantação desse software. E foi um software que gastou-se muito dinheiro, uma demanda gerada pela área de qualidade, que queria uma qualidade altíssima dos processos de fabricação. Houve, então, um desperdício de recursos, porque o pessoal de operação não quis utilizar o software. E aí nós temos um problema, porque não existe uma framework, como um Scrum, por exemplo, que vá resolver uma situação como essa. Nós precisamos de práticas de gestão de projetos mais completas, que possam nos ajudar a entender o problema como um todo. Eu comentei com vocês no encontro passado das competências do gestor de projetos, né? Ele precisa conhecer essas práticas de gestão de projetos, como fazer um Kanban, fazer um Scrum, ou desenvolver um planejamento, criar um cronograma, uma matriz de qualidade, uma matriz de requisitos, né? Mas o gerente de projetos, ele também tem que saber ser um bom líder. Ele tem que saber lidar com pessoas e precisa conhecer estrategicamente os negócios e as operações da empresa que ele trabalha. Ele precisa, então, entender que ele tem que se relacionar com as pessoas certas, e quando ele não está envolvido com as pessoas certas, ele tem que tomar providências para chegar lá. Então, nesse caso, o que foi feito? A equipe de operação, a equipe lá da ponta do processo, pediu para cancelar esse dashboard que eles tinham feito e criar somente um dashboard de um único equipamento que era considerado o gargalo da produção. Então vejam o desperdício de recursos, de energia, a decepção da equipe de software que fez um sistema muito bem detalhado, muito bem feito. Esse dashboard que era extremamente completo e complexo, passou a ser um monitoramento de um único equipamento que era o gargalo da produção. Passou a controlar, então, os insumos, as entradas desse equipamento e as saídas, o quanto que esse equipamento estava produzindo, e aí, então, passou a ser uma ferramenta útil. Então, um dos fatores críticos de sucesso é envolver as pessoas certas, né? Então, esse problema pode acontecer em indústria, pode acontecer em software, em todas as áreas que a gente trabalha com projetos. Pessoal, entrou uma questão aqui, o José Eugênio das Neves. Boa noite, seja bem-vindo. Imaginemos um projeto de automação em que precisamos do apoio dos funcionários para conhecer o serviço a ser automatizado. Mas esses funcionários sabem que perderão o emprego.
Como lidar com isso? Essa é uma questão realmente difícil, né? No gerenciamento de projetos, nós temos uma situação bastante peculiar, que é o seguinte: quando nós terminamos o projeto, as equipes que estão envolvidas, elas acabam sendo dispensadas do projeto para entrar em outras áreas, né? Ou são dispensadas da empresa, literalmente. Eu imagino que talvez aqui a questão que você esteja colocando, isso possa estar acontecendo. Bom, no primeiro momento, você tem que avaliar com muita cautela a situação, mantendo o maior sigilo possível de tudo isso que está acontecendo, e ter certeza que as pessoas com quem você está conversando têm as informações apropriadas, né? Uma situação que eu passei numa empresa, a equipe de recursos humanos estava indo para uma obra para fazer uma demissão de alguns funcionários, né? E no meio do caminho recebeu a notícia que deveria contratar mais funcionários. Então, aquela reunião convocada pela equipe de RH na obra para falar uma coisa, eles acabaram tendo que falar outra, e mudou totalmente a situação. Mas, enfim, nessa questão que você colocou, até um dado momento, você tem que manter sigilo para que você converse com as pessoas certas e tenha certeza que é exatamente isso que vai acontecer. Mas aí você precisa do apoio do pessoal de gestão de pessoas. Essa não é uma responsabilidade direta de quem está desenvolvendo a ferramenta de software. A equipe de gestão de pessoas dessa empresa, ou mesmo que seja uma equipe de gestão de pessoas terceirizada, ela precisa lidar com essa situação de passar as informações para as pessoas de como as pessoas serão realocadas, recolocadas ou serão dispensadas futuramente. Num dado momento, isso precisa ser passado com transparência para as pessoas também. Tá? Então, a minha recomendação é não lidar com esse problema sozinho. Primeiro, você tem que obter as informações, saber se de fato isso vai acontecer. E segundo, quem tem que lidar com os problemas dessa situação é a equipe de gestão de pessoas. Cada um dos projetos tem uma função específica e a equipe de gestão de pessoas também tem que estar envolvida. Ok? Temos uma outra questão aqui. José Neto, seja bem-vindo. Falando em projetos de software, quais são os principais pontos a considerar para definir a metodologia a ser utilizada? Zé Neto, é o seguinte, existem algumas ferramentas, né? Eu vou passar para vocês uma delas quando chegar o momento da gente discutir quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um projeto, com uma metodologia. Provavelmente você está perguntando se deve ser ágil ou preditivo, alguma coisa nesse sentido. Eu vou passar para vocês uma ferramenta que tem algumas questões que nos ajuda a tomar essa decisão se eu devo trabalhar com uma metodologia mais ágil ou mais preditiva. Essas questões envolvem coisas como, primeiro, a equipe de projetos, ela tem, de fato, acesso às pessoas que utilizarão o produto do projeto e ao cliente contratante desse projeto? Se você não tem acesso a esse cliente ou ao usuário final do sistema, não é apropriado, ou talvez não seja apropriado, melhor dizendo, a gente trabalhar com metodologias mais ágeis, que têm entregas rápidas e menos planejamento preditivo. Tá? Então, essa é uma das questões. São cerca de 10 a 12 questões, eu vou passar depois mais detalhadamente para vocês isso daí, mas existe uma série de questões que a gente tem que trabalhar. Uma delas é essa: eu tenho acesso ao cliente? A segunda, eu tenho condições de fazer o desenvolvimento dessa ferramenta sem ter o escopo previamente definido? Ou haverão mudanças detalhadas, haverão mudanças a serem detalhadas somente após a iniciação do projeto? Outro aspecto que a gente tem que considerar é a maturidade das pessoas envolvidas. Se eu tenho uma equipe que ela já conhece daquela situação problema, ou é uma equipe que tem uma excelente maturidade em desenvolvimento de sistemas, é muito provável que eu não precise de um gerenciamento de projetos no sentido de ficar cobrando dessas pessoas uma tomada de decisão. Então, quando a equipe é uma equipe que tem mais maturidade, provavelmente é melhor trabalhar com projetos ágeis.
né? Se é uma equipe que tem menos maturidade, provavelmente é melhor trabalhar no modelo mais preditivo, que você planeja antes para que a equipe possa executar o plano. E por aí vai, né? Eu preciso avaliar outros aspectos, por exemplo, a cultura das empresas envolvidas. Normalmente, as empresas que trabalham com ferramentas de desenvolvimento, ou com desenvolvimento de ferramentas de software, elas já estão habituadas a trabalhar com métodos ágeis, isso não é novidade, isso segue numa boa. Agora, existem outras indústrias que são mais tradicionais. Eu citei para vocês na live passada, ou nas aulas anteriores, né, casos de construção civil, casos de construção de plataforma de petróleo, casos de construção de navios, né, que são situações que modelos preditivos fazem parte dessa indústria. Então, talvez a cultura dessa empresa para a qual você está prestando serviços, né? Por exemplo, uma empresa que tem uma cultura alemã, eu já fiz pós-graduação para a Bosch, por exemplo, a Bosch tem uma cultura muito rígida no sentido de respeitar hierarquias. Então, às vezes, eu não estou dizendo que isso acontece na Bosch, mas às vezes, uma empresa que não tem uma cultura forte para desenvolvimento de métodos ágeis, nesse caso, não seria adequado entrar num processo de desenvolvimento de métodos ágeis com essa empresa. Então, a cultura também faz diferença. Enfim, são várias questões. Eu tenho que avaliar quantas pessoas estão envolvidas para executar, por exemplo, uma grande obra, né? Eu vou implantar um terminal urbano na cidade de São Paulo, né? Eu vou envolver milhares de pessoas, centenas de empresas, provavelmente modelos preditivos também são melhores. Então, a quantidade de pessoas também faz diferença. Existem outros fatores. Vamos ver. Imagino que eu tenha respondido um pouco da questão, Zé Neto, mas depois eu vou passar essas questões detalhadas para vocês quando chegar essa aula da gente discutir exatamente esse problema. Tá? Se pode retomar essa questão futuramente, mas a gente vai ter uma aula que justamente vai discutir quando eu escolho ágil e quando eu escolho modelos mais preditivos ou híbridos, ok? Por uma outra questão aqui, o tempo para execução de um projeto é um fator para a escolha entre métodos preditivos ou os ágeis? Entendo que não. Entendo que o tempo de execução não é um fator que vá ser determinante nesse caso. Eu posso ter projetos que eles fazem parte de um tipo de indústria que pode prever o escopo de maneira detalhada, como eu comentei com vocês, construção civil, construção de navios, etc., né? Então, seja um projeto de curto prazo ou de longo prazo nessas indústrias, provavelmente eu consigo trabalhar com preditivo e híbrido. Eu posso usar o ágil, eu sempre posso usar o ágil na execução do trabalho operacional, tá? Dificilmente vai existir um projeto que a gente não consiga aplicar métodos ágeis na ponta do processo. Mas algumas empresas a gente pode trabalhar assim com preditivo, mesmo em projetos de curta duração. Então, o prazo não é um fator que eu considero como determinante, tá ok? Eu posso ter, então, projetos de curto prazo ou de longo prazo, e em qualquer um deles eu posso trabalhar com ágil ou com preditivo. Só lembrando aqui que a enquete já está disponível, acessem, então, a enquete aí para responder o que vocês estão achando do nosso bate-papo. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem colocar aí nos comentários para a gente ir tratando, viu, pessoal? Bom, falando então dessas questões de fatores críticos de sucesso, né, para a execução do projeto, uma das questões é apoio da alta administração. Nós temos que ter certeza que, de fato, a gente tem apoio dos executivos ou das pessoas que são os tomadores de decisão das empresas para implantar esse projeto ou para implantar uma metodologia de projetos. Nós temos que ter condição de fazer um planejamento mínimo no início do projeto. Eu não estou dizendo que nós temos que começar, né, essa ideia, gente, de que eu preciso começar um planejamento muito detalhado, preciso planejar para depois executar. Isso é uma coisa que hoje em dia nós consideramos que não existe mais. Mesmo que seja um projeto preditivo, eu estou falando de projetos preditivos que são mais tradicionais, né? Nós temos que ter um planejamento macro, validar, por exemplo, um pequeno protótipo, discutir uma aplicação, ter uma visão macro envolvendo as principais partes interessadas,
para depois fazer um detalhamento do plano. Normalmente esse detalhamento ele acaba acontecendo já com a execução de alguns elementos do projeto. Mesmo nessas indústrias mais tradicionais de preditivo, eu citei bastante construção civil, porque além de administrador, eu também sou engenheiro civil, né? Você vai fazer um prédio, você já pode começar a preparar terreno, etc., tendo simplesmente as cargas, né, o peso daquele prédio, mesmo sem ter um arquitetônico completamente definido. Isso a gente chama de fast tracking, né? O fast tracking não é exatamente um modelo ágil, mas ele permite que a gente antecipe algumas atividades que normalmente as pessoas fariam em sequência. Você já vai executando aquela atividade mesmo sem ter terminado atividades que são predecessoras daquela que você está executando. Ok? Pessoal, nosso tempo está esgotando aí. Obrigado a todos aí que comentaram, José Eugênio, José Neto, quem mais que comentou com a gente? Adriana, boa noite, Adriana. Ricardo, boa noite, Ricardo. Pessoal, uma boa noite a todos, espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo. Mantenham contato aí com a Kelly através do Fale com o Mediador, ou se quiserem entrar em contato diretamente comigo, também me procurem aí nas redes sociais. Desejo a vocês, então, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.